Existem muitas pessoas que, cada dia que passa, elas estão afundando mais na vida. Existem pessoas que estão com sérios problemas na família, na saúde, na vida financeira, na vida sentimental. E dentre essas pessoas que estão com problemas, existem aquelas que chegam ao absurdo de culpar a Deus. Existem pessoas que estão cheias de problemas e elas até falam: aonde que Deus está? Por que que Deus não me ajuda? Por que que Deus não está me respondendo? Existem muitas pessoas que falam isso. Nós temos uma palavra na Bíblia que é muito importante. Provérbios capítulo 19, no versículo 3, que diz: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Olha que palavra. Então a Bíblia diz que muitas pessoas, elas caem na desgraça. Muitas pessoas estão tendo a sua vida destruída justamente por falta de juízo, por não pensar antes de fazer as coisas, de não buscar a direção de Deus, de seguir os outros. Então a Bíblia, ela diz que é a falta de juízo que faz muitas pessoas caírem na desgraça. Um exemplo que nós podemos ver é o vício. A pessoa passa a vida toda no vício e depois ela ganha uma doença. A outra pessoa passa a vida toda maltratando todo mundo e depois que está com uma idade avançada, está sozinha e ninguém quer saber dela. A outra pessoa começa a andar com más companhias. Aí acontece um problema justamente por causa disso. Então, muitas das coisas que acontecem na vida das pessoas não é o diabo, não é a macumba, a inveja, e não são outras pessoas. Muitas coisas que acontecem na vida das pessoas é justamente pela desobediência delas, pela falta de juízo. Nós temos na Bíblia, por exemplo, a gente tem o exemplo lá de Jonas. Se você procurar na Bíblia, tem lá o livro de Jonas. É um livro bem curto. E qual é a história de Jonas? Jonas era um profeta, era um homem de Deus. Então, como ele era um homem de Deus, ele tinha a missão de pregar a palavra de Deus. Mas o que foi que Jonas fez? Quando Deus mandou ele ir para a cidade de Nínive, na Assíria, Jonas, ele pegou um barco, de transporte de passageiros lá, mas em vez de ele pegar o barco para ir para essa cidade, ele pegou o barco para ir para outra cidade, para outro lado, totalmente ao contrário. Por quê? Porque ele não queria obedecer. Ele não queria ir nessa cidade. Quer dizer, o trabalho dele era pregar a palavra de Deus, mas quando Deus mandou ele ir para um lugar, ele não quis. Então, ele pegou o barco para ir em outra direção. E no meio do mar veio aquela tempestade. Aquela tempestade foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Aí os marinheiros ficaram desesperados e Jonas falou assim: olha, essa tempestade é por minha causa. Enquanto vocês não me jogarem no mar, a tempestade vai continuar. Os marinheiros sabiam que se jogassem ele no mar, era morte certa. Então eles relutaram em fazer isso. Mas a tempestade cada vez estava pior e o barco ia afundar por causa de Jonas. Aí eles pegaram Jonas, jogaram lá no mar, a tempestade cessou. E como você sabe até da história, você já ouviu falar ou já leu na Bíblia, ele foi engolido por um grande peixe,
ficou 3 dias lá. Lá ele se arrependeu, lá ele orou, lá ele pediu perdão para Deus. E Deus então o ajudou, ele foi solto naquela cidade, na praia da cidade, e lá ele pregou a palavra de Deus. Então, quer dizer, aquela tempestade, aquela situação difícil, ela veio justamente por causa de Jonas. Porque Jonas não teve juízo. É o que diz a Bíblia aqui. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Jonas não fez isso, ele sabia que ele era ele, por isso que ele teve a chance. Mas quantas são as pessoas que estão na desgraça, estão sofrendo, estão cheias de problemas, perderam isso, perderam aquilo e ficam culpando os outros. Ah, o culpado é o meu marido, a culpada é minha esposa, o culpado é o vizinho, o culpado é não sei quem, o culpado é não sei o que lá. E quando a pessoa também não culpa a Deus, não é verdade? Mas a Bíblia é clara. Então nós temos que amadurecer, nós temos que pensar, nós temos que olhar para a nossa vida e corrigir aquilo que está errado. Nós temos que olhar para a nossa vida e corrigir aquilo que estamos fazendo. A pessoa mal sai de um problema e ela já entra em outro problema e ela mesmo entra. Porque ela não pensa, ela não tem juízo. Então devemos orar. Então vamos agora fazer uma oração. Para Deus nos dar sabedoria, entendimento, para que nós mesmos não venhamos cair nos problemas. Vamos orar então. Se possível, feche os seus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai amado, a Tua palavra, meu Deus, ela diz que é a falta de juízo que faz com que a pessoa caia na desgraça. E isso, meu Pai, nós sabemos. Nós sabemos que muitas das coisas ruins que já aconteceram na nossa vida, meu Pai, foi por nossa própria culpa. Fomos rápidos demais, não pensamos em fazer as coisas, fomos guiados pelo coração, ou fomos, meu Pai, na conversa dos outros. Mas agora, meu Deus, que acabamos de ouvir a Tua palavra, agora, meu Deus, em nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor a Tua ajuda. Queremos pedir ao Senhor que venha dar a sabedoria, venha dar o entendimento, venha nos dar a direção e venha, meu Deus e meu Pai amado, fazer com que nós sejamos pessoas sábias, pessoas calmas, pessoas que pensam antes de fazer as coisas, que nós não venhamos seguir a nossa própria emoção, nós não venhamos seguir, meu Deus, os nossos próprios pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades. Ah, meu Deus, quantas coisas ruins têm acontecido nesse mundo que não eram para acontecer. Mas a falta de juízo, a falta de buscar o Senhor, é que, meu Pai, faz essas coisas acontecerem. Mas em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, coloque a Tua mão nessa pessoa, abençoe a vida dela e ajude ela a vencer todos os problemas, todas as dificuldades, todas as lutas que ela está passando. Meu Deus, que assim como Salomão pediu sabedoria, então nós também pedimos ao Senhor sabedoria, direção e entendimento para a nossa vida. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E que o Senhor nos dê também humildade para aceitar que nós estamos errados.
Porque muita gente, além de ela errar, ela é orgulhosa. E ela nunca aceita. O erro está em todo mundo, até no Senhor, menos nela. Então nos dá humildade, nos dá a direção para fazermos a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreva agora para você receber as próximas mensagens e orações aqui do nosso canal. Acione também o sininho, todas as notificações, para mostrar a sua gratidão. Dê o seu like e compartilhe essa mensagem agora que você acabou de ouvir, essa mensagem, essa oração, com todos aqueles que você conhece, lá no WhatsApp, coloca lá no status do WhatsApp, compartilhe com os grupos que você participa, compartilhe no Telegram, no Instagram, coloque lá na página do Facebook. A mensagem que acabamos de ouvir é a mensagem da palavra de Deus. Então compartilhe. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.